Boa tarde. Vamos dar início hoje a um novo ciclo de palestras. Desta vez, durante todo o mês de agosto, vamos examinar questões candentes que dizem respeito à responsabilidade do homem frente à sociedade em que se insere, o homem como ser, constituinte da humanidade, numa perspectiva filosófica, o homem como cidadão, constituinte de uma sociedade histórica, numa perspectiva política, e o homem como agente nas relações da sobrevivência social, numa perspectiva econômica, implicitamente moral. Pessoalmente, sinto-me gratificado por vir assentar dessa série de reflexões sobre um estrado científico, partindo das considerações de um físico eminente, aqui presente. Acho que não poderíamos ter terreno mais sólido para apoiarmos o exame da situação do homem atual. Nosso colega Hélio Jaguaribe escreveu há alguns anos um livro seminal sobre o lugar do homem no cosmos. Nele chama a atenção para o que significa o homem na brecha entre a macrofísica, caracterizada pela sua capacidade de conhecer cada vez mais o universo em expansão, e a microfísica, caracterizada pelo conhecimento cada vez mais profundo da intimidade da matéria. Ecos, no primeiro caso, do que vem sendo difundido nos Estados Unidos por cientistas como Richard Dawkins, Martin Rees, Joseph Silk, e no segundo, por Jerry Coyne, Neil Chabin, com Sam Harris pelo meio, tirando as correlatas consequências morais e éticas. Mas quem sou eu para citar esses nomes quando vamos ouvir, dentro de instantes, Marcelo Gleiser, nosso mestre, nossa maior autoridade no tema. O que isso tem a ver com os desdobramentos que vão ser examinados nas próximas 3 palestras? Acho que tem tudo a ver. Somos, nós, homens, a humanidade, um contínuo que começou há 14 bilhões de anos e terminará não sei como e quando. Nesse contínuo, do ponto de vista físico, há um determinismo incondicional. O homem aparece em um ponto infinitesimal do universo e nele, em algum momento de sua evolução natural, se habilita a agente da própria história. Esta, por sua vez, adquire um impulso incontrolável e nos vemos hoje, num ponto de sua evolução em que as decisões humanas podem, pela primeira vez, alterar os caminhos da evolução natural e mesmo cósmica. Mas estas são considerações de quem está de fora, diante apenas dos títulos das palestras que figuram no ciclo. Falar do ciclo e apresentar os palestrantes é tarefa do coordenador, o acadêmico historiador José Murilo Carvalho, a quem passo a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores acadêmicos, amigos da Academia Brasileira de Letras. Em geral, eu prefiro organizar os ciclos, né, que eu coordeno pessoalmente. No entanto, dessa vez, o Sequim me apresentou uma proposta, né, irrecusável de coordenar este ciclo, por 2 razões. Primeiro, pelo tema, que acho extremamente interessante, quer dizer, a ideia de novas perspectivas, né? E segundo, pela qualidade dos conferencistas, né, que foram convidados. E, por isso, realmente, com prazer, aceito coordenar, né, o ciclo. O senhor presidente já fez a apresentação geral do ciclo, né? Eu iria fazer, mas ele já fez certamente melhor do que eu faria, portanto, me dispenso desta parte da minha introdução.
O interesse do tema é porque tem a ver, do meu ponto de vista, pelo menos, ele tem a ver com invenção, tem a ver com criação, tem a ver com imaginação. Quer dizer, tem a ver com aquilo que é a marca talvez mais importante do Homo sapiens, né, em relação aos outros viventes deste nosso planeta. E a propósito da ideia de invenção, da inventividade do Homo sapiens, eu gostaria de lembrar aqui um filme que acho que tem tudo a ver com a palestra de hoje, que é o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que tenho certeza que muitos dos senhores conhecem, que já se tornou realmente um clássico. É um filme de Kubrick, de 68, também já muito velho, mas que mantém sua importância, com a assessoria de um escritor de ficção científica, que é o Arthur Clarke. Como devem se lembrar, há uma cena neste filme absolutamente genial, em que ele mostra de uma maneira muito sintética e muito bela esta capacidade de inventividade da espécie humana e, na realidade, o próprio surgimento do Homo sapiens. Não sei se lembram, é uma cena que é um macaco brincando com ossos. Ele começa a brincar e bater em outros ossos e vai descobrindo que aquilo ali é uma ferramenta, e ele se empolga, né, e dá uma batida mais forte num osso. O osso voa e, num salto de 4 milhões de anos, se transforma num satélite, né, espacial. Acho que é uma cena realmente maravilhosa esta. É verdade que o primeiro uso que aqueles primeiros Homo sapiens fizeram dessa nova ferramenta foi quebrar cabeças dos inimigos. Mas, enfim, essa parte podemos saltar hoje, pelo menos. Eu passo agora a apresentar aos senhores, né, o nosso conferencista de hoje. Eu confesso que, ao ler esse tipo de currículo, eu fico um pouco constrangido, porque quanto mais a gente vai lendo, menor a gente vai se sentindo. Mas o que vai fazer? Mas quem ganha é a casa. Marcelo Gleiser é professor titular de Física e Astronomia do Dartmouth College, nos Estados Unidos, onde detém a cátedra de Appleton Professor of Natural Philosophy. Vejam bem o nome da cátedra, Natural Philosophy. Doutorado pelo King's College, fez pós-doutorado no Fermi National Lab e no Instituto de Física Teórica da Universidade da Califórnia, todas instituições reconhecidíssimas, né, no mundo da ciência. Recebeu de Bill Clinton o prêmio Faculty Fellows, dado a apenas 15 cientistas de todo o país. É autor de mais de 100 artigos publicados em jornais especializados, muitos ensaios em jornais e revistas, inúmeras conferências sobre o universo, a origem da vida e a interface entre ciência, religião e filosofia. É conhecido especialmente por suas pesquisas em cosmologia e por seu trabalho de divulgação científica. É colunista da Folha de São Paulo desde 97, autor de 13 livros, entre eles A Dança do Universo, Prêmio Jabuti de 98, O Fim da Terra e do Céu, Jabuti de 2002. Em 2006, publicou seu primeiro romance, A Harmonia do Mundo, pela Companhia das Letras, né, um best-seller. Em 2001, recebeu o Prêmio José Reis de Divulgação Científica. Seu trabalho de divulgação científica vem inspirando milhares de jovens a seguir a carreira científica. Em 2006, escreveu e apresentou a série Poeira das Estrelas, no Fantástico, vista por mais de 30 milhões de pessoas. Em 2008, apresentou a série Mundos Invisíveis, também no Fantástico, que tem livro homônimo, que tem um livro com o mesmo título. Publicou em 2010 Criação Imperfeita, Cosmo, Vida e Código Oculto da Natureza. O livro foi publicado em 12 línguas. Em agosto de 2014, publicará A Ilha do Conhecimento, Os Limites da Ciência e a Busca por Sentido. Marcelo Gleiser é um dos cientistas brasileiros de maior renome internacional, e tudo isso aos 55 anos. Vejam que realmente é humilhante para a gente, né? Eu peço a Marcelo Gleiser que nos guie em sua jornada nas estrelas nessa noite. Obrigado.
queria, antes de mais nada, agradecer aos membros da mesa, ao acadêmico Geraldo Holanda de Cavalcante, José Murilo de Carvalho, pela acolhida, né, e pelo convite de iniciar uma série como essa. E queria também agradecer aos outros acadêmicos presentes aqui e a todos vocês por estarem aqui no final da tarde, né, numa terça-feira, depois de muita chuva no Rio de Janeiro. Mas amanhã já vai fazer sol outra vez, então todo mundo vai ficar feliz de novo. Então eu tenho uma certa responsabilidade, que é a de iniciar um ciclo de palestras com pessoas bastante ilustres, vamos dizer assim, e de tentar traçar um perfil da posição do homem perante o universo. Então eu acho importante a gente fazer isso pensando historicamente, né? Então eu queria começar do começo, né? E no começo, que eu digo pelo começo aqui, não é o começo de tudo ainda, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, mas o começo da civilização. Então, começando um pouquinho antes disso, é importante a gente situar que antes das civilizações, os homens já estavam, obviamente, à mercê da natureza, né? Existia uma relação completamente passiva, né? Porque a natureza tem poderes muito mais fortes do que a gente poderia controlar, né? Então, logo ficou claro que as grandes enchentes, as erupções vulcânicas, os terremotos, os maremotos, todos esses fenômenos naturais violentos, eles poderiam comprometer a vida das pessoas e matavam muita gente, né? Então, o que aconteceu? Numa tentativa de se tentar estabelecer uma forma, alguma relação com essas forças todas, o homem primitivo desenvolveu uma divinização da natureza. Então, partes da natureza começaram a ser representadas por divindades, né? Então você tinha o deus do trovão, você tinha o deus da chuva, o deus do sol, e dependendo da cultura de que está se falando, as divindades variavam, obviamente, né? Então, se você é uma tribo do deserto, você tinha um tipo de deus ou deuses. Se você vivia numa ilha, você teria outros. Mas o ponto é que existiu essa transformação, né, da natureza numa coisa viva, dinâmica, controlada por poderes muito além dos poderes humanos. Então, o que o homem podia fazer? E aqui eu falo homem de uma maneira generalizada, obviamente, as pessoas poderiam fazer, né? Nessa criação dessa relação com as divindades, era uma tentativa de controlar o que, na verdade, é incontrolável, né? Ninguém consegue, até hoje, depois de tanta ciência e tecnologia, a gente não consegue controlar, nem mesmo prever um terremoto, né? Então, se estabeleceu uma espécie de linguagem com os deuses, né? E essa linguagem ela era exercida através de rituais, através de sacrifícios, e existia um intérprete, né? Esse intérprete, que entendia a língua dos deuses, era o xamã, era o líder religioso da tribo, que então trazia essa informação dos deuses de alguma forma, traduzia para as pessoas, para os integrantes da tribo, de forma que se pudesse fazer alguma coisa para apaziguar a ira dos deuses, ou para agradecer uma boa colheita, ou uma boa pescaria, etc. Então, uma grande parte da religião, pelo menos das religiões primitivas, veio dessa tentativa de estabelecer um pouco de controle sobre o que ia muito além do poder dos homens. Então, essa relação com a natureza é uma relação que faz parte da nossa história mais antiga. E, principalmente, a relação com os céus. Os céus sempre foram a morada dos deuses, né? Então, você vê isso nas religiões mais antigas. Bem antes do judaísmo, já na Babilônia, existia uma interpretação religiosa das constelações. O início da astrologia veio justamente nessa tentativa de usar a mensagem dos deuses para que a gente pudesse, de alguma forma, prever o futuro, né? Então, a religião nasce dessa tentativa de tradução de fenômenos naturais que muitas vezes eram ameaçadores, né? Então, eu não sei se vocês aqui já tiveram o privilégio, na verdade, de assistir a um eclipse total do Sol. Alguém aqui já assistiu um eclipse total do Sol? É uma experiência inesquecível e é muito espiritual, né? Porque você, de repente, né, tá um dia bonito e tal, e de repente o sol vai desaparecendo, e quando você tem um momento da totalidade, que demora só alguns minutos, você fica escuro, né? É um escuro estranho, porque o sol fica com o disco escuro, mas você tem
você vê toda a parte externa, né, do Sol, a corona, aquilo parece um olho, né? E as pessoas, como o processo é gradativo, né, parece que tem alguma sombra que está mordendo o Sol. Então, vários mitos que falam do eclipse, falam da serpente que está comendo o Sol, etc. E o temor das pessoas era muito simples, né? Se o Sol pode desaparecer por alguns minutos, talvez ele possa desaparecer para sempre. E se o Sol desaparecer para sempre, então nós vivemos na escuridão e nós somos animais da luz, né? Nós precisamos da luz, né? Nós somos sempre em busca da luz, e a luz, ela, em todas as culturas, ela tem um papel central, né? Ela pode significar o conhecimento, a sabedoria, a sobrevivência. Então, essa busca pela luz e essa ameaça de não haver mais luz amedrontava muito as pessoas. Então, se estabeleceu uma relação interessante com os céus, porque você tinha os fenômenos naturais regulares, os ciclos da Lua, as estações do ano, a volta das órbitas planetárias, né? E logo se observou isso. Os babilônios, mais de 3.000 anos antes de Cristo, eles fizeram um mapeamento do planeta Vênus e escreveram nos tabletes deles com detalhes incríveis durante 21 anos, né? Quando que Vênus aparecia e quando Vênus desaparecia. Então, essa preocupação com o movimento dos planetas é muito antiga, né? Então, eu acho importantíssimo, quando a gente fala de ciência, né, e da evolução da ciência, a gente sempre contextualizar que essa evolução veio muito antes da ciência, começou muito antes da ciência. Os mitos que explicavam ou tentavam explicar os fenômenos naturais eram uma tentativa pré-científica de dar sentido ao que estava acontecendo. Então, para os gregos, se o Sol nascia no leste e se punha no oeste todos os dias, é porque a carruagem, né, do deus Hélio transportava esse Sol, né? Então é um trabalho meio monótono para um deus, mas na verdade ele estava fazendo isso todos os dias, né? Então era uma explicação de um fenômeno natural, uma tentativa de entender o que estava acontecendo. E o que ocorre, então? Ocorre que logo era óbvio que nós, seres humanos, somos cercados de mistério, né? A nossa existência é uma existência cercada por grandes dúvidas, grandes questões. E nessa época, vamos dizer assim, pré-científica, essas grandes questões tiveram respostas míticas. Por exemplo, a mais importante delas todas, a origem de tudo, né? Todo mundo se questiona em algum momento da vida, e alguns de nós durante toda a vida, da onde veio tudo, né? Da onde veio o mundo, da onde veio o universo, as estrelas, os planetas, da onde veio a vida. Como que pode uma coisa dessa acontecer? Por que uma pedra não está viva, mas um besouro está vivo, né? Qual é a diferença na relação, na estrutura da matéria de uma pedra e um besouro, de forma que a pedra não seja viva, mas um besouro seja, né? O que é isso que está acontecendo? E por que a gente morre? Por que a vida termina? O que determina isso? Será que os deuses também têm alguma relação com esse poder da vida e da morte, né? Essas questões, será que foram os deuses que criaram tudo? Então, essas questões são questões que predatam, obviamente, a ciência. Em todas as culturas que a gente conhece, tem algum registro, tem alguma narrativa de criação do mundo, né? Então, não interessa se são os Yanomamis, se é o Gênesis, que começa a Bíblia, que é a história que a gente conhece melhor aqui, mas não é a única história. Existem várias narrativas de criação do mundo e elas têm uma variação incrível. Então, por exemplo, é bem verdade que a maioria delas fala de divindades que resolveram criar o mundo, né? Então, você tem vários deuses que se reúnem e resolvem. Os índios Hopi do sudoeste americano, lá do Arizona, Novo México, etc. Eles dizem que existiam os vários deuses, eles estavam meio chateados que não tinham nada para fazer e resolveram animar o barro, porque ali era barro, né? Uma coisa meio parecida com os semitas, né? Era deserto, é um povo do deserto. Então vamos animar o barro, dar vida ao barro e criar a humanidade, né? Então veio de uma discussão entre os deuses, né? Já os índios Maori da Nova Zelândia tinha uma outra versão de origem de tudo, em que para eles não existiam deuses, os deuses não eram os responsáveis pela criação, existia uma urgência, o universo, o cosmos tinha uma urgência de ser. E dessa urgência de ser, espontaneamente, brota o mundo, brota a lua, brota a terra, brota o sol, e daí então começam as coisas, né? Então é interessante que
nesses dois casos, nós temos uma origem de tudo que marca o momento inicial do tempo. É um tempo que começa, vamos dizer assim, um físico com T igual a zero, né? O momento inicial, né? Então, o universo teve um momento de criação. Existem outras narrativas míticas que não são assim, né? Dizem que o universo é eterno, então não existiu um momento inicial, também não vai existir um momento final. O tempo é uma ilusão que vem da nossa percepção da realidade, não tem nada a ver com a dimensão cósmica, vamos dizer. E tem outros que dizem que o tempo é cíclico, né? Que o universo também tem uma história em que ele surge um momento, expande, evolui, eventualmente se contrai, implode. Então você vai do que a gente chama do Big Bang para o Big Crunch, né? E essa coisa vai então oscilando, e parece um pouco com a dança do deus Shiva do hinduísmo, que é o deus que cria e destrói mundos através dessa coreografia e tal, né? Então, todas essas explicações são explicações lógicas para o problema, que talvez seja a questão mais difícil que a gente possa se perguntar sobre o mundo natural. Existem outras questões nas áreas humanas que também são extremamente complexas, mas no mundo natural, a pergunta mais difícil que a gente pode se fazer é justamente o problema da origem, da onde veio tudo, né? O que os filósofos chamam do problema da primeira causa. Tá? Por que a primeira causa? Porque se você segue um ciclo causal, né? Por exemplo, nós estamos hoje aqui. Por que a gente está aqui? Porque o Marcelo está publicando um livro novo, então ele veio no Brasil e teve a honra de ser convidado pela academia para falar um pouco sobre as ideias dele, mas eu resolvi vir e eu saí do meu trabalho, e hoje é terça-feira, ontem foi segunda, e você começa a voltar no tempo, e eu tenho 40 anos, e eu nasci porque meus pais se encontraram, e você vai voltando no tempo, usando esses vínculos causais, até chegar, e a Terra se formou há 4 bilhões e meio de anos atrás, junto com o Sol, e antes disso o Universo se formou há 13,8 bilhões de anos atrás. E o que formou o Universo? Esse é o problema da primeira causa. Da onde vem o impulso inicial, o pontapé que deu origem à criação? Né? E é um problema que nós, humanos, temos uma grande dificuldade de resolver, vamos dizer assim, né? E as religiões ofereceram uma resposta muito inteligente, que é a seguinte: se a natureza contém a matéria, o espaço e o tempo, né? Essencialmente, a natureza é como a matéria se organiza no espaço e no tempo. Né? Obviamente, para criar isso tudo, você tem que ter entidades que transcendem o espaço e o tempo, que estão além dos poderes das leis da natureza. Então você tem uma visão natural da realidade, o que ocorre dentro da natureza, e você tem uma visão sobrenatural da realidade, o que está além desse controle que as leis da natureza exercem sobre a matéria. Então os deuses, para criar o mundo, têm que estar além dessas leis todas naturais. Então você tem essa ideia do poder absoluto, né, que é capaz de transcender o espaço e o tempo e as leis da matéria. Né? E todos os mitos que envolvem deuses têm alguma relação com esse tipo de poder absoluto, essa transcendência do natural. É ótima essa solução, porque resolve o problema de uma certa forma, né? Porque se a gente não conhece o problema da primeira causa, você inventa uma coisa que não é nunca causada. Os deuses não têm uma origem. Bom, alguns têm, na teogonia lá dos gregos, existe um momento de criação dos deuses, mas em princípio as entidades divinas estão fora do espaço e do tempo, né? Não tem uma história, como nós temos uma história, né? E essa questão da história é uma questão muito importante. Quando a gente vai para mais ou menos 650 anos antes de Cristo, quando os primeiros filósofos da Grécia Antiga começam a se questionar sobre o mundo, eles têm uma proposta diferente, que é uma proposta em que, em vez de você usar explicações sobrenaturais ou divinas de como as coisas acontecem no mundo, vamos tentar encontrar respostas dentro da própria natureza usando a razão. Então, por exemplo, não o primeiro filósofo pré-socrático, que foi o Tales, mas o segundo, o Anaximandro, ele teve uma versão diferente de por que o Sol viajava nos céus. Então, em vez de ser a carruagem do Deus que transportava o Sol, ele dizia o seguinte: então, vamos imaginar que a Terra seja o centro de tudo, né? E que em torno da Terra você tenha várias outras rodas de carruagem.
né? Porque na época era uma coisa... Então você tinha a Terra no meio e você tinha essa circunferência, esse círculo, né? Que envolvia a Terra. Só que como toda boa roda, né? No meio, na circunferência da roda, dentro dela, em vez de ter ar, ou no caso era madeira, tinha fogo. Era uma roda cheia de fogo. E a roda tinha um buraco. E o Sol era o fogo escapando desse buraco. E toda a roda roda, né? Então a ideia era a seguinte: você cria um modelo, pela primeira vez na história do conhecimento, surgiu um modelo mecânico, uma roda cheia de fogo com um buraco girando em torno da Terra para explicar o movimento do Sol. A gente fala, tá bom, era um modelo que não tem, meio inocente dentro da nossa perspectiva atual, mas é um modelo que é uma transição profunda na maneira de se pensar sobre o mundo, né? Não se precisa mais de uma explicação divina para um fenômeno natural, você tem agora uma explicação mecânica, né? E a partir daí, então, a tentativa era justamente de você tentar mostrar que existem mecanismos, leis, né? As leis da natureza são leis que, em princípio, são eternas, que não mudam no tempo, bem diferentes das leis dos homens, né? Que podem variar de país para país e de época para época, né? A nossa moral é meio variável, mas as leis da natureza, em princípio, são eternas, né? Ninguém sabe de onde elas vieram, né? Elas são uma espécie de narrativa que a gente inventou para poder explicar como funciona o mundo, né? Mas essas leis, então, regem o mecanismo e a partir disso, vários grupos, como todos os bons filósofos, né, surgiram várias escolas de pensamento muito diferentes, né, mas dentre elas surgiram duas fundamentais, que diziam o seguinte, que você pode falar no universo, que é um universo essencialmente sempre em transformação, ou um universo que, se você realmente quer saber a essência da verdade, você tem que encontrar coisas que não se transformem. Tá? Porque se você quer encontrar a essência da verdade, essa essência da verdade deve ser eterna. E se você, em vez disso, você se concentra nas coisas que se transformam sempre, aquilo que é não pode se transformar porque deixa de ser o que é, e eles estão interessados no que é, não no que pode vir a ser. A verdade não pode ser transformada, vamos dizer assim. Então você tem duas visões de mundo, né, chamadas visões do ser, que imutável, e do devir, que é o mutável, né? E as duas escolas, várias, né, tem várias versões dessas duas ideias e tal, elas mais ou menos elas se desentendiam até que surgiram os atomistas, né? Os atomistas, mais ou menos 400 e poucos antes de Cristo, tiveram uma ideia sensacional, que é a seguinte: o que é a matéria, né? Do que é feito a matéria, né? Eles falam, bom, a matéria é feita de pequenos pedacinhos de coisas, né? Esses pedacinhos de coisas são imutáveis. Esses átomos, né? Átomo vem do grego, que não pode ser... A gente tem o tomo do livro, né? A mesma raiz, né? O átomo é o que não pode ser dividido, né? Então, o átomo não pode ser dividido, mas através das várias combinações desses átomos, a gente pode criar estruturas complexas. Meio feito no jogo de Lego das crianças, né? Você tem as peças básicas, a partir dessas peças básicas que você não quebra, né, em princípio, você pode construir coisas extremamente complexas. Então ele tem no átomo, que é imutável, ele tem o ser. Nas várias combinações dos átomos, eles têm o devir. Então eles conseguiram encontrar uma solução que juntava essas duas coisas, né? E no coração desse questionamento estava o que é a matéria, e é essa a matéria da qual nós somos feitos, né? Então os atomistas abriram uma porta para um questionamento sobre do que é feito o mundo, que até hoje nós estamos seguindo na mesma estrada, né? Então, hoje, quando nós pulamos para a nossa era, nós não temos mais os atomistas da Grécia Antiga, mas nós temos a física de altas energias, a famosa física das partículas elementares. O que são as partículas elementares? São as partículas que, em princípio, são indivisíveis. Quer dizer, uma nova versão da ideia do átomo, né? São elas que são, vamos dizer assim, os tijolos da matéria, né? Então a gente está até hoje tentando encontrar quais são esses tijolos da matéria, né? Você vê que uma ideia que surgiu 450 anos antes de Cristo está presente de uma forma modificada até hoje, né? Como está presente também o questionamento sobre as nossas origens, né? Então hoje a ciência também se questiona sobre de onde nós viemos,
quem somos nós, né? Qual é o nosso papel nesse universo. E as versões que a gente tem são bem diferentes das versões míticas ou mesmo das versões filosóficas, mas elas são derivadas da mesma necessidade de entender quem nós somos. Então, o que une o presente da ciência com o nosso passado é o mesmo questionamento. São essas perguntas que a gente faz sobre as nossas origens, o nosso lugar no universo. Todos os povos da Terra, todas as culturas fizeram e fazem o mesmo tipo de pergunta. O que aconteceu com a transformação que ocorreu no século XVII, né, quando entram em cena Galileu, Kepler, Newton, é que essas perguntas foram feitas e as tentativas de resposta eram universais. Ou seja, o que a ciência tenta fazer é oferecer uma resposta para esse tipo de pergunta que não depende da fé de cada um, ou de onde você vem, ou se você é Flamengo ou Fluminense. Isso não interessa. O que interessa é a narrativa científica. Então, assim, a ciência construiu uma maneira de se compreender o mundo que, em princípio, transcende barreiras culturais, barreiras religiosas, etc. E o que é isso, né? Que discurso científico é esse? É um discurso que depende essencialmente do método científico. E é importante a gente falar sobre isso, porque isso é uma diferenciação fundamental entre outros modos de saber, né? Eu sempre digo que existem muitos modos de saber. A ciência é um modo de saber, né? Você pode pegar esse copo e olhar para o copo e falar, é um copo feito de água, a água é uma molécula que tem 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio, H2O, e a luz está sendo... tem uma refração da luz que está entrando aqui na água e está mudando de ângulo, e eu estou vendo uma porção de efeitos interessantes. O copo é feito de silício, né, essencialmente, vidro, aquecido. Então você tem toda uma descrição científica do copo e da água que está nesse copo, está a uma certa temperatura, tem uma pressão atmosférica, etc, etc, etc. Mas o copo com a água é muito mais do que isso, né? O copo com a água tem uma beleza estética, tem uma simetria. Se eu estiver dividindo não um copo de água, mas dividindo um copo de vinho com a minha namorada, com a minha esposa, vai ter toda uma outra dimensão emocional que não tem nada a ver com a refração da luz no copo, né? Pode até ser bonito se for um copo de cristal e tal. Então, existem várias maneiras de se olhar para um copo de água, né? A maneira científica é uma delas, né? Isso é muito importante a gente entender. Então, o que a ciência tenta fazer é criar modos de ver o mundo que amplifiquem a nossa noção do real. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque nós, seres humanos, nos achamos interessantes, talvez, a maioria de nós, mas nós temos uma visão muito limitada do que realmente está ocorrendo aqui. Nós estamos vendo, nós estamos ouvindo, está todo mundo sentado, então a gente cria uma construção do que é a realidade baseada nos nossos sentidos, né? Então, os nossos sentidos são uma espécie de antenas do mundo exterior. Essa informação toda, ela entra no nosso cérebro, ela é integrada de alguma forma, e daí, de dentro para fora, a gente fala, essa é a minha realidade. Mas a gente sabe muito bem que essa realidade pode ser manipulada, né? Se você bebe muito, ou toma drogas, ou tem esquizofrenia, ou algum outro problema, você vai perceber essa realidade com os mesmos sentidos, né? Com a visão, com a audição, mas de uma forma completamente diferente, né? Então, existe uma certa fragilidade em como a gente vê o mundo, né? A nossa maneira de ver o mundo não é absoluta. Ao contrário, ela é extremamente humana, né? E a ciência, o que ela tenta fazer? Ela entende isso, né? Nós sabemos quais são os nossos sentidos, né? A gente entende, as ciências cognitivas estudam justamente como que o cérebro integra essa informação toda, mas nós sabemos também que existe muito mais do que isso, né? Então, como eu sempre gosto de falar, como Antoine de Saint-Exupéry, na fábula O Pequeno Príncipe, a raposa diz quando eles estão falando de amor e de fidelidade, a raposa diz para o príncipe que o essencial é invisível aos olhos. A ciência busca por esse essencial invisível aos olhos. Como? Através de uma amplificação da realidade. E como que a gente faz isso? Através dos instrumentos que a gente usa, né? Então,
nós usamos telescópios para ver objetos que estão a milhões de anos-luz de distância, né? Eu vou falar um pouco mais dessas medidas daqui a pouco. A gente usa microscópios para descobrir vida que é aparentemente invisível, né? Você pega aqui, eu espero que não, mas essa água provavelmente tem bastante bactéria, né? Então eu não estou vendo, mas elas existem, elas são tão reais quanto nós somos reais, né? O fato de elas serem invisíveis não significa que elas não sejam reais. Então, eu falo que o microscópio, o telescópio, os vários detectores que a gente usa em ciência são amplificadores da realidade. Eles nos abrem portas para mundos invisíveis. E o que é interessante disso é que quando a gente amplifica essa realidade, muitas vezes essa amplificação vem junto com uma profunda transformação de como nós vemos o mundo, né? Então, por exemplo, se a gente volta para o ano de 1500, né? Então Cabral chega aqui, que mundo que ele vivia, né? Ele tinha uma visão cósmica, né? Como todos os homens dessa época, e todas as pessoas dessa época, tinham uma visão cósmica que a Terra era um planeta... Não, desculpe, que a Terra era o centro do universo, estática, né? E que tudo girava em torno da Terra, né? A Terra tinha uma centralidade fundamental, né? E que nós, seres humanos, éramos criados à imagem divina, então nós tínhamos uma prioridade frente às outras criaturas que existiam, né? Então você tinha uma ordem e você tinha todo um verticalismo, né, que justificava a teologia. Então, a maneira como as pessoas acreditavam determinava o arranjo do universo, do cosmos deles. Então você tinha a Terra no centro, o inferno no centro da Terra. Então o universo medieval cristão era diabolocêntrico, era o diabo que vivia lá no meio de tudo, né? E depois você então tinha essa extensão até chegar na esfera divina, que ficava lá em cima, né? E é por isso que quando as pessoas entravam nas catedrais medievais, elas olhavam para cima, né? Você tinha essa ideia de você ascender em graça. Essa era a organização das pessoas. As pessoas viviam isso, elas pensavam dessa forma e elas acreditavam dessa forma. Quando o Copérnico, em 1543, desloca a Terra, ou propõe que a Terra não seja o centro, mas seja apenas um planeta, vem a nossa primeira indignidade, aquela coisa da pequenez, né, e tal. Indignidade se nós não somos mais o centro, nós somos um planeta, existem outros planetas, e com isso a gente vai ficando cada vez menos importante. Se nós não somos o centro, como é que as coisas funcionam? Então o Copérnico virou o cosmos de cabeça para baixo. Toda aquela hierarquia que era teologicamente justificada não era mais justificável se a Terra não fosse mais o centro. Era necessário se pensar de uma outra forma, né? E o Sol no centro era uma coisa meio pagã, né? O Giordano Bruno, por exemplo, ele pagou caro por isso e por outros problemas que ele teve lá, mas por essa crença que ele também achava que o Sol era o centro, e ele dizia também que as estrelas, cada uma delas era um Sol, e que se cada uma delas era um Sol, existiriam outros planetas com outras pessoas vivendo nesse... Essa era a visão do Giordano Bruno, né, no final de 1500. E que, se fosse verdade, se existiam pessoas, certamente iriam existir pecadores, né, porque fica difícil, né, o pecado e as pessoas parece que andam de mãos juntas. Nesse caso, era necessário um redentor. Então, será que era o mesmo Jesus que estava aqui? Ou será que existiam, cada planeta tinha um Jesus? Como é que funcionava isso? Então, várias questões teológicas complicadas surgiram por causa desse deslocamento da centralidade da Terra, vamos dizer assim. E as pessoas, então, começaram a ficar um pouco ansiosas com relação ao que somos nós agora, que nós não somos mais esse centro. Então, começa aí, nessa transposição, começa a angústia que muitas pessoas sentem com a ciência. O próprio Pascal, né, o Blaise Pascal, tinha o medo da grande vastidão, da escuridão noturna, né, que é um espaço. Se esse espaço é tão enorme, se existem tantos planetas, quem sou eu? Por que eu existo nesse momento da história e não em algum outro momento da história? Como isso é determinado, né? Então, essas grandes questões passaram a se transformar numa espécie de angústia com relação à ciência. E a coisa continuou assim, né? Ao mesmo tempo que a ciência ia amplificando a nossa visão de mundo, ia explicando uma porção de coisas. Então, coisas que antes a gente achava que era uma consequência de uma ação divina, ficou se mostrando que não era nada disso. O próprio Newton, né, grande herói, né, que descobriu a teoria da gravidade, que mostrava que tudo no universo se atrai com uma determinada força,
ele mesmo dizia que ele não sabia como que os planetas começaram a girar em torno do Sol, a primeira causa, né? O que deu esse pontapé inicial? E ele disse, Deus. Deus, para o Newton, era um grande mecânico celeste. Ele aparecia de vez em quando para organizar as coisas, deixar as coisas em ordem e tal. E logo depois, uns 100 anos depois, o Laplace, né, que era um marquês francês, ele mostrou que você não precisava disso. Você podia usar as leis da física, propriedades de corpos em rotação, para mostrar exatamente como que uma nebulosa que se contrai para formar uma estrela e os planetas tem esse movimento de rotação, né? Aliás, tem uma história muito interessante, né, que o Laplace escreveu um livro espetacular chamado Mecânica Celeste. No final de 1700, o livro foi publicado durante mais ou menos uns 20 anos, 1790, 1800 e pouco, e ele resolveu deu um exemplar para o Napoleão. Napoleão ficou encantado e chamou o Laplace no palácio dele, né, para discutir o livro. E no final ele pergunta para o Laplace, eu achei esse livro muito interessante, mas parabéns, o senhor é um gênio e tal, mas eu tenho uma pergunta. Eu não encontrei nenhuma menção a Deus nessa sua obra. E a famosa resposta do Laplace é que, senhor imperador, eu não tenho necessidade dessa hipótese. Então, esse é o clímax, né, do racionalismo, na ideia do iluminismo, que a razão humana é capaz de penetrar todos os mistérios. Esse é o ponto, né? Hoje a gente tem um nome para isso chamado cientismo, né? A ideia de que a ciência é capaz de penetrar todos os mistérios, né? Então, nos meus 2 últimos livros, no Criação Imperfeita e principalmente nesse novo A Ilha do Conhecimento, eu mostro que a razão não pode penetrar todos os mistérios. Eu exploro justamente quais são os limites do conhecimento e como isso revela um pouco qual é a nossa posição no universo, né? Então a ideia essencialmente é a seguinte, à medida em que a gente vai aprendendo sobre o mundo, né, daí a metáfora da Ilha do Conhecimento, né, essa Ilha do Conhecimento vai crescendo, né? A gente vai aprendendo mais, a ilha vai crescendo, mas às vezes ela também pode dar uma retraída, porque muitas vezes ocorre na ciência que uma ideia que a gente acha que estava certa, na verdade estava errada. Por exemplo, no século XIX as pessoas achavam que a luz se propagava num meio chamado éter, né? E depois o Einstein mostrou que não existia isso, mas durante quase 100 anos o éter existia como uma coisa aceita, né? Mas então a ilha dá uma contraída, mas depois expande, então essa ilha do conhecimento ela vai crescendo, e como toda boa ilha, ela é cercada por um oceano, que eu chamo de oceano do desconhecido, né? Então a ilha vai crescendo, e o cientismo, ou as pessoas que acham que nós podemos ter um conhecimento absoluto das coisas, diriam o seguinte, que essa ilha vai crescendo, crescendo, esse oceano do desconhecido vai ficando cada vez menor, até que nós temos só o conhecido. Sabemos tudo, né? E o ponto é que isso é absolutamente impossível, né? Então, por que é impossível isso? Porque, à medida em que a ilha cresce a fronteira entre o conhecimento e o desconhecimento, o desconhecido. O que significa isso? Significa que quando a gente aprende mais sobre o mundo, sobre quem nós somos capazes de fazer perguntas, novas perguntas, que antes a gente nem poderia ter antecipado. Exemplo, o microscópio. Só para dar um exemplo concreto, né? Antes da invenção do microscópio, no final do século XVII, não se sabia que era possível ter criaturas tão pequenininhas assim, né? Depois que foi inventado o microscópio, todo um universo foi revelado, e as pessoas começaram a fazer perguntas sobre como é possível a vida ser tão pequena. Será que existe um limite para a vida? O que são as doenças? Será que as doenças têm a ver com seres microscópicos? Esse tipo de pergunta não poderia ter sido antecipado antes da invenção do microscópio. Então, muitas vezes, descobertas, cresce a ilha e cresce essa margem entre conhecido e desconhecido, essencialmente a fronteira da nossa ignorância, né? E mais ainda, espalhado lá nesse oceano do desconhecido, existem espaços do que eu chamo de incognoscível, questões que não podem ser respondidas, pelo menos através da ciência, e não podem ser respondidas de uma forma absoluta de jeito algum. Existem limites para o que a ciência pode ou não pode fazer. Por exemplo, voltando à questão da primeira causa, né?
Em ciência, nós somos muito bons a fazer o seguinte: nós isolamos um corpo e estudamos esse corpo, né? Tanto que eu peguei no copo, nós temos a perspectiva objetiva, né, do observador que sai, está além do copo e pode olhar para o copo e entender esse copo. Como que a gente vai fazer isso com o universo? Como que a gente vai conseguir sair do universo para poder entender o universo? Nós somos parte dele de uma forma tão comprometida que nós somos míopes para realmente tudo que ocorre no universo. Mais ainda, os nossos instrumentos, eles também só podem ver até um certo ponto. Todo instrumento tem um alcance limitado, tem uma precisão limitada. Então, mesmo que eles revelem muito desse universo infinito que existe aqui, nós ainda somos parcialmente míopes para o que existe lá fora. Então, existe sempre uma espécie de miopia, né? Então, um francês chamado Bernard de Fontenelle, Le Bouvier de Fontenelle, em 1686, o mesmo ano que o Newton escreveu o livro sobre a gravitação, escreveu um livro chamado Diálogos sobre Outros Mundos. Exatamente, né? Diálogos sobre a multiplicidade, pluralidade dos mundos, né? Em que ele está discutindo com uma marquesa a possibilidade de vida extraterrestre, 1686, né? Em que ele diz o seguinte, que toda filosofia é produto de duas coisas apenas: a curiosidade e a miopia, né? E é perfeito isso, né? Ele já tinha entendido tudo, né? Porque a curiosidade nós temos, essa é a nossa coisa humana de querer entender cada vez mais, né? E a miopia é inescapável, né? Nós também temos, a gente pode aprimorar tudo, os instrumentos, a tecnologia. Nós vemos hoje, nós somos capazes de ver galáxias que surgiram e lançaram a luz delas há mais de 10 bilhões de anos. 10 bilhões, o universo tem quase 14, né? Então, essa luz que está vindo dessas galáxias viajou durante 10 bilhões de anos, ou seja, ela saiu da galáxia antes do Sol existir, que o Sol só tem 4 bilhões e meio de anos. Tá? E veio viajando, viajando, viajando durante esse tempo todo para ser coletada por um espelho de um telescópio aqui na Terra, né? Depois de tanto, né? Nada como remar e morrer na praia, né? Mas, de qualquer forma, então a gente observa coisas extremamente longe, mas, ao mesmo tempo, existem limites para o que a gente pode ver do mundo. Né? Isso é um ponto sensacional. Por quê? Porque isso daí libera a ciência do fardo da verdade. Né? A gente não precisa saber toda a verdade. Nós construímos uma narrativa do real que vai mudando com o tempo à medida em que a gente vai aprendendo mais sobre o mundo. E essa é a ideia do pensamento científico, que a maioria dos cientistas não diz para as pessoas que é assim. Eles não gostam do que eu estou falando. Eu hoje sou visto como um cara meio herético lá nos Estados Unidos. Essa lista, Richard Dawkins, esse pessoal todo, me vê como um cara que está falando uma coisa que é profundamente honesta sobre como funciona a ciência, mas que a maioria das pessoas não gosta de ouvir, né? Porque existe, dos próprios cientistas, existe uma quase que necessidade de divinização da ciência, né? A ciência é que está virando o novo Deus, né? Isso é um perigo, porque a ciência não se propõe, não deveria se propor a isso. Então, é muito importante para nós cria uma visão de humildade, né? Entender que a natureza é muito mais esperta, muito mais complexa do que nós podemos compreender dentro dos nossos métodos, né? E que nossos métodos, a nossa maneira de olhar para o mundo, é a nossa maneira de olhar para o mundo. Nós olhamos para o mundo de uma forma profundamente humana. As nossas ideias, os nossos instrumentos são o nosso olhar, e não um olhar absoluto que existe. Então, a nossa construção do real é uma coisa que nós deveríamos nos honrar muito, porque nós entendemos tanto sobre a natureza, mas, ao mesmo tempo, nós deveríamos também entender que existem limites para o que a gente pode saber do universo, né? Existem várias questões que vão permanecer em aberto, que, obviamente, não dá tempo de eu conversar aqui com vocês, mas eu queria deixar essa mensagem final, que é a seguinte: o Giordano Bruno falou das várias estrelas e os muitos sóis, e os muitos planetas girando em torno dessas estrelas, e hoje nós sabemos, pela primeira vez na história, de que realmente a maioria das estrelas tem mesmo planetas girando em torno delas. Né? Então, se a gente focar só no na nossa galáxia, né, a Via Láctea, né, a Via Láctea tem... A Via Láctea, vocês sabem, uma galáxia é um aglomerado de muitas estrelas, né? Essencialmente é isso, né? A Via Láctea tem em torno de 200 bilhões
de estrelas, né? Então, tem mais de 20 vezes estrelas do que pessoas na Terra. Aliás, tem mais estrelas no universo do que grãos de areia na praia de Copacabana. Pensem nisso, né? E cada uma delas, ou a grande maioria dessas, você pega um punhado de areia e imagina que cada grãozinho daqueles é uma estrela, tá? E tem mais estrelas no universo do que os grãos de areia na praia de Copacabana. E agora você imagina, então, que essas estrelas têm planetas girando em torno delas. Às vezes muitos, né? Nós temos 8 agora, né? Coitado do Plutão, eram 9, mas agora viraram 8, né? Você vê o avanço da ciência, né? Eles resolvem criar categorias novas do que é um planeta e tal. Então, só na nossa galáxia são 200 bilhões de estrelas. Então, são trilhões de mundos. Júpiter, porque não são só os planetas, são as luas também, né? Júpiter tem mais de 60 luas. Imagina olhar para a noite de Júpiter, deve ser uma coisa sensacional. Então são trilhões de mundos aqui na nossa galáxia. Então a gente fala, mas aí realmente é a indignação total, né? Aquela história, nós somos pequenos mesmo, né? Nós não valemos nada, um planetinha numa estrela não muito importante, né? Mas aí a gente começa a olhar para esses mundos e a olhar como que a vida se desenvolveu aqui na Terra, que foram 3 bilhões e meio de anos que a vida surgiu, e como que a vida foi se complexificando aqui, e as propriedades que o nosso planeta tem, que são necessárias para que a vida complexa não só exista, mas sobreviva durante esse tempo todo. A Lua tem que ser muito pesada e tem que ser uma só. Nós temos que ter uma atmosfera que nos protege da radiação do espaço. O espaço é extremamente hostil à vida. Polos magnéticos, uma série de outras coisas que não dá tempo de eu falar. Então a gente descobre que a Terra é um planeta muito especial e raro. E é por isso que nós estamos aqui, né? E nós estamos aqui devido a uma série de acidentes cósmicos que ocorreram. Por exemplo, o asteroide que matou os dinossauros. Se isso não tivesse ocorrido, nós não íamos estar aqui. Os dinossauros estavam felizes da vida, eles estavam aqui há 150 milhões de anos. Imagina só, nós estamos aqui há 200 mil, não é nada, né? Se a gente pegar a idade da Terra de 4 bilhões e meio de anos e contrair em 24 horas e um dia, nós chegamos na última fração de segundo antes da meia-noite. Então nós acabamos de chegar aqui, né? Os dinossauros sobreviveram 150 milhões de anos, mas aí veio aquela pedra de 10 quilômetros de diâmetro, mudou completamente a estrutura climática da Terra, e os répteis com sangue frio morreram. Daí os mamíferos, que eram subdominantes, sem os predadores, começaram a se desenvolver. Passa o filme para frente, 65 milhões de anos, e aparecem os humanos. Se esse acidente cósmico não tivesse ocorrido, a história da vida na Terra teria tido um desenvolvimento completamente diferente. O que significa que nós somos os únicos seres humanos no universo, e nós somos certamente, nós como seres inteligentes, nós somos certamente muito raros. Pode ter vida em outros planetas? Claro. Provavelmente bactérias, como foram as bactérias aqui durante 3 bilhões de anos. Mas de uma bactéria até nós, tem muita história que aconteceu, tá? E essa história é uma história que mostra o seguinte, que nós somos máquinas moleculares, que essencialmente nós somos proteínas, né, aminoácidos, etc. e tal, mas nós somos uma máquina molecular muito especial, porque nós temos a capacidade de refletir sobre quem nós somos, de nos perguntar sobre as nossas origens, de oferecer respostas de formas diversas sobre essas questões todas. Então, nós somos extremamente importantes. Então, eu estou oferecendo uma proposta que é o anticopernicanismo, que, aliás, eu chamo de humanocentrismo, que é justamente a ideia de que nós somos raros e, portanto, extremamente importantes, porque nós somos como o universo pensa sobre si mesmo. Mesmo que existam outras inteligências espalhadas pela galáxia, elas estão tão longe, né? Fora o pessoal em Varginha, ninguém viu esses extraterrestres ainda, né? Então, elas estão tão longe que nós estamos aqui sós. E nós temos que entender a nossa solidão cósmica, entender a importância do nosso planeta, entender a importância da vida no nosso planeta e fazer de tudo para preservar o planeta e a vida. Essa, para mim, é uma nova moral universal para o século XXI. Obrigado.
Eu confesso que esses números de bilhões de estrelas e bilhões de anos, esses números astronômicos, digamos assim, me deixam um tanto tonto, né, e perturbam um pouco o meu raciocínio. Mas agradeço muito. De todos. Eu agradeço muito a Marcela por essa palestra, por esse passeio que eles nos fez, não na jornada, não nas estrelas, mas na história, na realidade, na história da humanidade, destacando alguns pontos que me pareceram interessantes. Um deles é que há conhecimento fora da ciência, né? A ciência é uma forma de conhecimento, há outros conhecimentos que estão fora e certamente, né, marcaram a nossa trajetória, né, humana. A importância que você dá também, para mim, um pouco surpreendente, à história, né, de como é que essas coisas são históricas, né, quer dizer, esses desenvolvimentos estão determinados por certas características históricas ao longo do tempo. Bom, o outro tema central também, que não houve resposta, que talvez não haja, né, para a origem de tudo, né, a origem da vida, que a nossa angústia, né, vai continuar, né, depois da sua palestra, mas acho que não há como. Daqui a 3 anos eu volto e explico tudo para vocês. A parte do incognoscível, né, também é curiosa, porque é uma maneira de, quer dizer, definir a ciência como uma ilha, né, que eu acho muito boa essa ideia, né, mas a outra hipótese de que a ilha vai se expandir para se tornar o continente, obviamente já é mais problemática, né? E essa limitação do conhecimento científico, a ilha, é uma maneira talvez também de um pouco de fugir da questão da origem, né? Quer dizer, de evitar essa questão da origem, quer dizer, evitar uma questão que é filosófica, né? E, bom, vamos ter uma próxima palestra sobre filosofia, talvez o próximo palestrante entre neste tema. Aqui eu me lembro, a propósito disso, de um conto do Asimov, Isaac Asimov, que é sobre o fim do universo, né? O fim do universo pela lei da entropia, né? O universo vai terminando, mas já está numa situação enorme que todo o universo é uma mente apenas, só uma mente, que né, não há mais corpo, mais física, tudo é só uma mente, mas que vai lentamente se desaparecendo pela lei da entropia. Então, quando, né, esse universo está quase para desaparecer, esta entidade diz: faça-se a luz. E volta-se ao monólito do Kubrick. Enfim, tudo isso são temas que, além do que você nos trouxe, que ligam a uma série de outros temas extraordinários, tem a ver, sobretudo, né, com a filosofia. E eu, então, mais uma vez, lhe agradeço enormemente por ter, né, comparecido aqui e nos brindado com esta palestra. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de declarar encerrada a sessão, comunico os próximos eventos para os quais estão todos convidados. No dia 7 de agosto, quinta-feira, uma mesa redonda para comemorar o centenário do acadêmico Evaristo de Moraes Filho. Será no Petit Trianon, às 17h30. O coordenador será o acadêmico Alberto Venâncio Filho. Os participantes, os acadêmicos Eduardo Portela, Cândido Mendes e José Murilo de Carvalho. No dia 12 de agosto, sob a coordenação do acadêmico José Murilo de Carvalho, a segunda palestra deste ciclo, que terá como conferencista Antônio Cícero, e o título da palestra é A Filosofia para além do Irracionalismo e do Relativismo. No dia 14 de agosto, quinta-feira, às 17h30, neste auditório, a língua portuguesa e o poder, tendo como palestrantes Alberto da Costa e Silva, Nelson Melo de Souza e Felipe Fortuna. E, mais interessante de tudo, para o qual estão todos convidados, no dia 5 de agosto de 2017, a nova palestra do nosso conferencista. Está encerrada a sessão.